Fala aí, galera do Ranking, beleza? Recentemente, o vocalista da banda Detonautas, o Tico Santa Cruz, ele postou um textão no Facebook, né, avaliando aí um ano do governo Bolsonaro. E ele tenta dar uma de irônico, né? Então ele fala: "O que você acha do governo Bolsonaro?" Ele fala: "Eu acho excelente. Eu acho excelente para os banqueiros, para os ricos, para os malvadões em geral, né? Os financistas, o grande agro, tal, tal, tal. Quer dizer, excelente para a elite e ruim para o povo." É isso que ele coloca no texto dele. O Tico Santa Cruz já tinha escrito um texto lá em 2015, negando que tinha crise, falando que não tinha crise no Brasil. Aí a economista Renata Barreto, inclusive conselheira aqui do Ranking, detonou o Tico Santa Cruz. E agora ele volta a cara com esse textão. Claro que ele tem direito de não gostar do governo, todo mundo é livre para gostar ou não gostar e ter as suas próprias opiniões. Mas, como a gente sempre frisa, a gente não tem o direito de ter os nossos próprios fatos. Então o Ranking vai fazer esse vídeo aqui, respondendo ao Tico Santa Cruz, com muito respeito, querendo diálogo. Não porque, por que a gente vai ficar batendo boca com o Tico Santa Cruz, né? Porque, primeiro, ele tem muitos seguidores, então a gente tem um receio de que essas informações erradas que ele passa no texto dele espalhem para muita gente ingênua que não tem a informação correta, então a gente vai aqui corrigir o que a gente acredita que está incorreto. E também porque essa mania muito comum dos artistas, né, de acabar dando pitaco num ramo técnico que eles não entendem, que é a economia. Né? Quem manja de economia são as pessoas que têm treinamento em economia, igual medicina, por exemplo. Você não vê o Tico Santa Cruz falando para os cirurgiões cardíacos como que eles têm que operar o coração, certo? Por acaso ele fez um textão falando para o cirurgião cardíaco: "Oh, para de usar o bisturi, vocês tinham que abrir o peito das pessoas com uma britadeira, isso sim que é certo." Você não vê os artistas dando pitaco na medicina, você não vê os artistas dando pitaco em como que um engenheiro tem que fazer uma ponte, né, fazer o cálculo estrutural. Por que tem tanto artista que se mete a dar pitaco em economia onde eles não entendem? Então esse vídeo aqui é sobre isso. Muito bem, o Tico Santa Cruz tem como tese fundamental, né? Ele obviamente está claro o lado que ele defende, tudo bem, todo mundo está livre para isso, mas ele fala que o Brasil está ruim para a maioria das pessoas, está bom só para a elite, né? Então vamos pegar alguns dados aqui crus, tá? Porque são dados oficiais. Primeira coisa, violência. O índice de assassinatos no Brasil caiu 22%, ou seja, isso projetando o ano dá 10 mil pessoas a menos mortas por ano. 10 mil cadáveres a menos, 10 mil enterros a menos. Como é que o Tico Santa Cruz não reconhece que esse é um fato bom? Quem mais morre no Brasil são nas periferias, é a população mais pobre. Os ricaços têm carro blindado. Quem está morrendo aí dos tiroteios é nas periferias. Então isso é bom para a população em geral. Segundo ponto, o desemprego está caindo. A cada trimestre o desemprego cai. São milhões e milhões de desempregados a menos. Isso é uma coisa boa para a população mais pobre. Como é que o Tico Santa Cruz não reconhece isso? Terceira coisa, inflação está caindo no Brasil. A inflação, historicamente, ela prejudica os mais pobres. O rico tem fundos especiais no banco que protegem ele contra a inflação. A inflação, ela machuca o bolso dos mais pobres. Então, quando a inflação no Brasil está caindo, o Tico Santa Cruz tem que dizer: ó, eu não gosto disso, disso, disso do governo, tudo bem, porém, dá para se reconhecer que violência caiu, desemprego está caindo, inflação está caindo, etc. Inclusive, quando ele começa a ver esse monte de notícias aí, porque não tem jeito, hoje no Brasil só um cego não vê as notícias boas chegando do campo econômico. Aí ele dá uma bugada, certo? Porque ele tem que dar uma bugada, porque se é do Bolsonaro, é do demônio, né? E note aqui, esse vídeo não é para defender o governo Bolsonaro em si. Esse vídeo é para mostrar que existem muitos fatos econômicos, muitos e muitos e muitos, que ajudam justamente os mais humildes no Brasil. E isso ele precisa citar tecnicamente, senão ele vai levar ao engano dezenas de milhares de seguidores. Pois bem, assassinatos em baixa, desemprego em baixa, inflação em baixa, juros em baixa, juros. Lembra da época da Dilma que o juro no Brasil era 13%, 14%? Hoje o juro é 4,5%, é o mais baixo da nossa história. Juro baixo é bom para o povo. Isso é uma questão técnica econômica. O rico, o aplicador de dinheiro, quem que aplica dinheiro? Quem aplica dinheiro é quem tem dinheiro no banco. Quem tem dinheiro no banco é o rico. O rico gosta de juro alto, certo? Esse que é o rentista. É o rico que vive de renda. Então o Brasil era o paraíso dos ricos. Governo Dilma, governo Lula, excelente para os ricos porque o juro era alto. Eu, por exemplo, tinha dinheiro no banco, ganhava lá 12, 13% ao ano. Hoje o juro é 4% ao ano. Então o juro hoje, 4,5%, né?
o juro hoje está muito mais baixo, o rico que aplica ganha muito mais dinheiro. Então, quando você fala que esse juro, esse governo é bom para os ricos, você está cometendo um erro técnico, não é um erro de opinião. O lucro dos bancos na era petista foi o maior lucro da história do capitalismo mundial, tá? No relatório do Bloomberg, que a gente inclusive publicou aqui. Nenhum banco no mundo tinha uma rentabilidade tão grande quanto os bancos brasileiros. Número 1, Itaú, número 2, Bradesco, número 3, Santander. Os 3 bancos grandes privados no Brasil. Então, e tudo bem, banco, não somos contra banco ter lucro. Só somos contra essa fantasia de que talvez na era anterior não era bom para os banqueiros e agora sim que está muito bom para os banqueiros, etc. Então, quando o juro cai, o que acontece? A pessoa que tem muito dinheiro que aplica recebe menos dinheiro, né? Menos dinheiro, e a pessoa que é devedora, o pobre tem que pagar juros aí no cartão cheque especial, etc., paga um pouco menos. É alto ainda? É muito alto, ainda é muito alto, só que é menos alto do que era. Por que ainda é muito alto? Porque tem pouco branco, tem pouca competição, a gente já falou sobre isso, né? Fruto das regulamentações dos últimos 14 anos aí da era PT, que acabou espantando um monte de banco estrangeiro do Brasil, então ficou poucos bancos aqui e eles lucram como se não houvesse amanhã. Tem uma parte bizarra da carta em que ele fala, a hora que começa a reconhecer as boas notícias, ele fala, não, deu uma melhoradinha a economia, tudo bem, até pode ter melhorado, como se você tivesse afundado, né, e puxou pelo cabelo um pouquinho, depois do buraco que jogaram o país em 2014, né? Essa é uma frase que é típica dos canalhas, né? Quando você põe um verbo e não tem sujeito, o buraco que jogaram, quer dizer, algum culpado, geralmente os malvadões, geralmente essas elites que você não nomeia, né? Você não fala fulano jogou o país no buraco. Você fala jogaram, para ficar meio que subentendido, sabe? Nós que somos parte dos que entendem o texto, sabemos de quem o Tico Santa Cruz está falando. Vamos corrigir aqui e completar a frase do Tico Santa Cruz, porque em 2014, no auge do poder do PT, no auge da reeleição da Dilma, quando o PT tinha maioria no Congresso, quando o PT controlava o poder executivo do Brasil, a maior parte dos gastos da verba pública, da máquina pública na mão do PT, ou seja, quando você, Tico Santa Cruz, fala do buraco em que jogaram o país, é o buraco em que os petistas, após 3 mandatos de poder no Brasil, jogaram o Brasil. Fugir das responsabilidades é uma marca da canalice. Né? Depois de 3 mandatos, 12 anos de poder no Brasil, você jogar essa isca, né? Não, jogaram o Brasil no buraco, como se tivesse um alienígena malvado escondido aí debaixo do solo brasileiro, enquanto ao invés de assumir a responsabilidade pela bagunça econômica, política que o Brasil estava após a segunda eleição da Dilma. E por fim, o Tico ele começa a dar aquela bugada quando ele fala da bolsa, né? Então, pô, não, mas a bolsa tá alta, então é bom dos especuladores que têm dinheiro para investir na bolsa e tal. Isso mostra que ele não entende o que é a bolsa de valores, ele não sabe o que significa a bolsa de valores. Quando a bolsa de valores sobe, por que ela subiu? Ela subiu porque o juro no Brasil caiu, certo? O que era 12%, 13%, você vivia só aplicando, emprestando dinheiro para o governo, e aí o governo se matava de pagar juros, passava a maior parte do seu gasto, né? A maior parte do que ele arrecadava era para ficar pagando juros, ou seja, em vez do dinheiro para saúde, educação, etc., ia para pagar juros. Essa era a era PT, não porque o PT era burro e não porque o PT queria pagar juros, mas porque as pessoas não confiavam no governo, então exigiam um juro maior. Agora que as pessoas confiam na equipe econômica, o juro pode ir baixando, o governo gasta menos com juros e tem mais dinheiro para investir nas áreas sociais. Isso não é bom, Tico Santa Cruz? Isso é bom. Você prefere que o governo gaste com escola, com hospital, com polícia ou pagando juros? Esse é o fruto da queda dos juros. E aí as pessoas que estão cheias da grana que aplicavam para o governo, aonde elas põem dinheiro agora? Agora elas vão pôr dinheiro em área produtiva, vão colocar nas empresas, vão abrir um negócio, vão investir em mais fábricas, mais produção. Isso significa que as ações das empresas vão subir. Então, no momento que o juro cai, as pessoas param de viver de renda, de emprestar dinheiro para o governo e ganhar dinheiro fácil, começam a aplicar nas empresas, as empresas investem mais, geram mais empregos e as ações sobem. Então, quando a bolsa sobe, não é que é um bando de especulador de Marte que ganhou dinheiro e começa a fazer brindezinho com champanhe. Quando a bolsa sobe, é que a economia real está se reaquecendo. E a economia real gera emprego para as pessoas comuns,
poderem trabalhar e ter sua renda. E isso é bom, Tico Santa Cruz, tá bom? Portanto, o governo atual, se é bom ou ruim, se você apoia o Bolsonaro ou não, isso é subjetivo, assim como música. Eu posso gostar do Detonautas ou não gostar do Detonautas. Não tem nenhum parâmetro objetivo para dizer se a sua música é boa ou ruim. Mas você dizer que o governo atual ele é bom só para os ricos, isso é tecnicamente errado. É igual você falar que 2 mais 2 é igual a 5. Então, temos que reconhecer. Você não gosta por esse motivo, mas você tem que dizer assim, ó, pessoal, mas ó, assassinato caiu, isso é bom, tem que reconhecer. Juros caindo, é bom para o povão. Inflação menor, bom para o povão. Desemprego menor, bom para o povão, certo? Essas coisas têm que ser reconhecidas para que a gente possa ter uma análise séria e não ficar somente um fla-flu em cima de opiniões, tá bom? Esperamos que esse vídeo tenha sido esclarecedor para o Tico Santa Cruz, para todos os seguidores dele e todo mundo que tiver interesse nesses assuntos de economia básica. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.